Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de geografia. A nossa aula de hoje, estamos na quinta aula de geografia e o nosso conteúdo é o que se produz com essas riquezas naturais, né? Então, nós vamos fazer umas conversas, umas explicações das páginas 179 e 180, tá? Então, gente, olha só, como vocês já sabem, nós já conversamos, né? Essa é a nossa quinta aula, nós já tivemos aulas na aula anterior falando sobre esses recursos. Como vocês sabem, nós temos vários recursos. Esses recursos naturais, ele tanto nos fornecem, ele tanto nos ajudam no dia a dia, mas também tem muitos recursos naturais, né? Aliás, tem muitos recursos naturais também que eles têm impacto na natureza, não é? Por quê? Porque as pessoas também, por sua vez, eles não sabem utilizar ou não sabem poupar. Por exemplo, vamos falar da água, né? Nós sabemos que a água, a energia, né? Ela tem que ser utilizada, mas de forma adequada, correta e poupada, não é isso? Então, muitas vezes a gente sabe de notícias ou no próprio jornal, outras pessoas que comentam que nós não usamos, até nós mesmos não sabemos usar, não sabemos poupar a nossa energia nem a nossa água, não é isso? Então, esses são os recursos naturais que nós temos. Recursos naturais que nós temos, a água, né? É um recurso natural renovável, né? Temos recursos não renováveis também, como nós já falamos na tarefa anterior, vocês sabem que é o petróleo, né? Quando queima não se pode se, renovar novamente, não é? Então, nosso conteúdo é isso, é continuação, né, dos recursos, falando sobre os recursos renováveis, os recursos renováveis e não renováveis, então os recursos em geral, tá? Recursos naturais em geral, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, os usos e os impactos dos recursos naturais, né? Então, todos esses recursos estudados que a gente até agora, né, que nós estudamos anteriormente, ele tem uma aplicabilidade, né? Nós aplicamos, né? Nós usamos, não é isso? E tem um produto também final que será feito por ele, né? Para ele, com ele, né? Vamos dizer assim. Porém, nem sempre a utilização dos recursos naturais é boa para a natureza, como nós já fomos falado anteriormente, né? Então, o que causa, né? O que acontece? Quais são esses impactos que causam ambientalmente, né? Então a gente já sabe, né? Os animais, né? Eles vêm a ficar, né, debilitados, doentes e tudo. O meio mesmo, a natureza em si, não é? E aqui nós temos alguns itens, né? No caso aqui, recursos biológicos, né? Então, o ser humano, diferentemente dos animais, sempre buscou criar, né, objetos e transformar o espaço onde vive. Para que isso aconteça, a humanidade utilizou e ainda utiliza de recursos biológicos. Então, esses recursos biológicos, né, eles causam impactos, né? Então, atualmente a sociedade chegou a um momento da história bastante problemático do ponto de vista ambiental. Segundo alguns pesquisadores, a humanidade continua a explorar as vegetações ou os próprios animais, né? Então teremos desequilíbrio ambiental irreversível. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma reportagem, né, que vocês já leram, então se vocês não leram, nós vamos comentar agora com ela. Então esse relatório ele mostra que o Brasil ele lidera o desmatamento de florestas tropicais. Então ele é líder, né, de desmatar a floresta. E aqui nós estamos vendo o avanço do desmatamento por conta da agricultura na floresta amazônica, né? Então, o estudo da Globo Fortes, né, Forests, ele mostra que a soma de todos os biomas
né? Não só a Amazônia, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores em 2018. Em todo o mundo, 1,3 milhões de hectares de florestas primárias, aquelas que não tinham sofrido interferência humana, está sofrendo, né? Então, os cientistas eles afirmam, gente, que as florestas, os pântanos e as savanas do Brasil são cruciais para uma grande diversidade, né, de povos indígenas, para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade. Pois é, gente. Então tá muito cruel mesmo. E aqui nós temos na página 180, nós vamos até essa página, nós vamos falar dos recursos hídricos. O que são recursos hídricos? Água, né? Referente à água. Então aqui, gente, olha o que está acontecendo. A água está sendo poluída, né? Aqui tem, né, os esgotos, né, vindo para água poluída, está poluindo essa água. E fica muito grave para quem? Para os animais ou para quem sobrevive dessa água. Principalmente para os povos ribeirinhos que moram, né, próximos, que utilizam essa água. Então aqui tem dizendo o seguinte, ó, a água se torna um recurso natural quando passa a ser utilizada pelo ser humano. O uso fundamental desse recurso é diminuir a sede das populações. Porém, a água também é usada para outras atividades em nossas casas, nas indústrias, nos comércios ou na agricultura. Como estudamos no capítulo anterior, quando poluímos as águas ou as usamos de forma irresponsáveis, estamos comprometendo a disponibilidade desse recurso para nosso consumo, além de afetar espécies de animais e plantas que também dependem dele para sobreviver, como eu tinha explicado anteriormente, não é? Então, a gente tem que se policiar, tem que ponderar, tem que ver como nós estamos utilizando a água, né? E assim, e também as pessoas que têm empresa, indústria, fábricas, elas não podem jogar, né, esse tipo de esgoto, esse tipo de água, né, para poluir esse rio ou esse lago, né? Aqui temos o seguinte, embaixo dessa gravura, a poluição das águas é um grave problema que pode afetar a vida de todos os seres vivos, né? Então é muito mesmo preocupante, porque muito se vê, né, em jornal e assiste em jornal, vê em jornal impresso, em jornal também, na TV ou nas próprias revistas, que os recursos, principalmente o recurso hídrico, ele passa por uma grande, como é que se chama? Grande preocupação, né, das pessoas que precisam desse recurso, né, como nós estamos vendo aqui, que o recurso hídrico nessa imagem, ele está jogando, olha, água suja, água poluída, água contaminada, né, que vem todo para um rio ou um lago, que o que é que acontece isso aqui? Se alguém beber, ele pode ficar doente, ou se o próprio animal, que claro que o animal vai estar aqui, o peixe, por exemplo, ou outro animal marinho, ele com essa água aqui, ele pode ficar doente, ele pode vir até a morrer. E essa água, ela pode ir desembocar onde? No mar, ou em outro rio, ou em outra parte, que também, né, pega essa contaminação. E aí as pessoas adoecem, morrem. É muito preocupante. Como por isso que a gente que esse conteúdo, ele diz o seguinte, ó, né, o impacto dos recursos naturais, o impacto à natureza, o que é que está acontecendo com a natureza, né? Por que as pessoas maltratam tanto a natureza? Se a gente, muitas coisas vêm da natureza, né, do campo, a maioria dos nossos alimentos vem do campo, não é isso? Vem da zona rural, não é? Então, muitos rios, eles são próximos à plantação, né? As plantações que
né? Essa água ela vai para a plantação. Então é muito preocupante. Então nós vamos, na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre os recursos naturais, tá bom, gente? Então nós ficamos por aqui. Até as nossas próximas aulas. Beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.